Nossa terra, Fazenda Amarela, distrito de Ipuraçu, nesse 10 de janeiro de 2021. Eu e Josué Ramos, acabamos de produzir para você. Compartilhe o nosso conteúdo. Alô galera, 2021, eu aqui com vocês de novo. Começar logo pedindo, viu? Peço a você que nos ajude a fortalecer o canal Josafá Ramos e dá o seu like, comenta, entra aí nas polêmicas, né? Traz seu ponto de vista sobre os assuntos que a gente tem está sempre debatendo. Vamos fazer uma movimentação maior ainda. Peço a você, vamos com a gente. 2021 é a primeira vez, hoje, dia 9. Eu preciso da assessoria para dizer a data. Aí, tá vendo que hoje é domingo, então é dia 10. Dia 10 de janeiro de 2021. É a primeira vez que eu volto contigo. A gente volta aqui em atuação em dinâmicas. E, sobretudo, além de desejar um feliz ano novo a todos, né, um 2021 de grandes, né, boas aventuras na vida de todo mundo, temos as temáticas do momento. E hoje, para mim, a grande pergunta hoje no mundo é: quem será, quem vai dar continuidade ao sentimento de xerifado mundial? Quem é o novo xerife do mundo? Digo que no mundo a gente tem, historicamente, da história moderna, né, dessas democracias recentes, temos os Estados Unidos como sendo o xerife da humanidade. Só que, pelo que parece, depois do 11 de setembro de 2011, né, depois da queda das Torres Gêmeas, né, depois da derrubada das torres, me parece que o mundo torna a encarar um dilema assim dessas proporções, daquela mesma proporção. Algo que abala o sentimento norte-americano de pose, de grande estatura, de delegado mundial, de chefe das queixas, que decide sobre justiça, que decide sobre tudo. Então, depois da queda das Torres Gêmeas, né, depois daquele ataque, que foi uma coisa vinda de fora para dentro dos Estados Unidos, mas que também estava orquestrado ali pelo miolo dessa própria nação. Depois daquilo, vem hoje, em pleno início do século, do ano 2021, em plena virada de uma década importante, né, saindo de 2020 para 2021, você tem a quebra de grandes paradigmas de escândalo mundial. Esses dias alguém me falou assim, eu vi alguém falando, aliás, você vê nas redes sociais, nos comentaristas, grandes produtores, né, de conteúdo da internet a respeito desses assuntos, dilemas nacionais, você vê muitos se referirem, e alguém me disse também, Josafá, aconteceu nos Estados Unidos, Josafá, coisa própria da República das Bananas. Só que não foi coisa de República de Banana não, porque não tem no Brasil, não, eu vou até chamar Josué aqui do meu lado, Josué Ramos, que é bolsonarista, associar, todo mundo tem que fazer essa associação direta. Tudo que se fala em relação a Trump, os contestadores de Trump, os contestadores dele, em geral, aqui no Brasil, estão colocando Trump como uma figura representativa do sentimento bolsonariano, querendo espelhar Trump em Bolsonaro e Bolsonaro em Trump. Então, há essa coisa, esse meio de campo. Tem muita gente que é Bolsonaro doente. Eu de cá procuro ter minha posição coerente com cada figura, com cada recorte de realidade. Mas eu tenho aqui do meu lado um Bolsonaro forte. Josué Ramos. Isso aí. É essa ideia mesmo de que o povo tenta mesclar, dizer assim, ô Trump, você não presta, como quem tá com esse recorte de coisas que traz aplicada a Trump, olhando para Trump e dizendo, ó, Trump, você não presta por causa disso, digamos, porque você se insurge, porque você não modera o vocabulário, porque você é ditador, porque você é espalhafatoso, porque você se acha sabedor de tudo. Quem aponta isso em Trump, em geral, no Brasil, está fazendo esse direcionamento para Trump, mas, na verdade,
querem espelhar Bolsonaro em Trump. A Globo mesmo faz isso. Faz. Ou não a faz? A Globo é um jornal, aliás, é uma empresa de comunicação exclusiva do comunismo, de defender comunista, socialista. Bandeiras esquerdistas. Bandeiras né? esquerdistas. Bom, agora lá nos Estados Unidos, eu sei que é bem claro, tem republicanos e democratas. Ou você é um ou é outro. Aquele dilema, né, que você espelha também na vida, né, quando se fala, é Deus ou é o diabo. Então, eu não conheço a cultura, não acompanho muito de perto, né, essas dinâmicas de acontecimentos. Mas é certo que nesse ponto ideológico, nesse ponto de bipartidarismo, Estados Unidos se destaca assim. Quem é contra Trump e quem é a favor? Democratas versus republicanos. Somente dois partidos. No Brasil, tem todos os partidos, tem o PT e tem Bolsonaro. Que Bolsonaro parece que não é partido nenhum, né, João? Bolsonaro não é partido nenhum. E no Brasil é muito complicado. E existem os partidos PT, PCdoB, PCO, PSOL, Não tinha falado. PDT, eu considero tudo único. E os candidatos desses partidos seguem a ideologia do partido. E aí vem os outros partidos menores aí, de onde pode se tirar alguns candidatos. Porque o restante, todos defendem o comunismo, defendem o socialismo, não tem muita diferença um do outro. Não tem diferença. Quer dizer, mas assim, no Brasil, a gente tem praticamente uma união de diversos segmentos partidários, todos contra Bolsonaro. Não tem isso? Tem isso. E Bolsonaro... E Bolsonaro se revela anti-PT. A direita do Brasil, ela não existe. Existe Bolsonaro e os apoiadores de Bolsonaro. O restante, quem não apoia Bolsonaro no Brasil, é esquerdista. É comunista, é socialista. Não adianta, pode estar enganado até. Pode ter pessoas enganadas. Condenando Bolsonaro, defendendo algum socialista aí, e não sabe que comunismo e socialismo caminham junto. E todo bom socialista, ele é comunista. Tá? Olha aí os preceitos. Agora, é certo que aqui no Brasil, Bolsonaro, eu estou dizendo que ele se revela assim, tanto a figura dele, né, sem partido, na busca de construir uma agremiação partidária que venha traduzir, né, dentro do seu estatuto aquilo que Bolsonaro apregoa como seus preceitos principais. Enfim, não temos o partido do presidente. Mas ele também, Josué, e todo brasileiro sabe e reconhece isso, vê que nas eleições, agora de 2020, eleições para prefeito e vereadores, Bolsonaro não apoiou, não se posicionou em relação a partido, pelo menos do meu conhecimento, não sei se você conhece, alguém que Bolsonaro botou debaixo do braço e que teria apoiado. Me parece que ele não se posicionou apoiando ninguém, de nenhum partido, de nenhuma ordem. Ou seja, de certa forma, ele ainda, em termos de oficialização, né, partidária, ele se representa alguém que é contrário ao PT, e como se todos os outros segmentos partidários tivessem ligações com o PT. Porque eu nunca vi Bolsonaro ser democrata. É DEM? Não, DEM? nunca, é DEM? nunca. Não, é PSBista? Não. PSDB? Não. PSDBista? PMDBista, não. Não é Esse outro PMDBista? partido, PMDB, Então, pouca gente se salva. Se o Brasil tiver tendência de ir para bipartidarismo, para ficar como está os Estados Unidos, que tem lá republicanos e democratas, se o Brasil tiver essa tendência, será um partido de Bolsonaro versus agremiações que se atrelam ao PT. Com certeza. Ficaria exatamente só. Como é a tentativa da criação do partido... Como é o nome do partido? Avante, Não, o partido que a gente quer criar ainda. Sim, tem a iniciativa para fundar o partido que já tem assinatura
sendo coletada pelo Brasil inteiro, mas que ainda não chegou a esse número. É certo que, mesmo assim, seria um partido a mais dentro do número de partidos que a gente tem, cerca de 30 legendas partidárias no Brasil. De qualquer forma, não é uma tendência ainda de bipartidarismo. Mas aí o foco da nossa conversa aqui, hoje, é a reflexão a respeito do que aconteceu nos Estados Unidos. A eleição, olha só, ficou no foco. O Trump, que de certa forma não conseguiu os delegados, não conseguiu formar aquela aglutinar, embora o mapa dos Estados Unidos mostra que Trump tinha um domínio territorial maior. No entanto, é inegável. No entanto, o oponente, o Biden, ele ficou com uma força política bem maior e acabou sendo declarada a eleição como vitoriosa para o Biden, com antecipação por todo mundo. E chegou o momento em que Trump disse, não vou entregar, não vai assumir, e aí houve a invasão do Capitólio. Essa é uma grande questão. E a invasão do Capitólio, agora, foi Trump ou foi incentivo para a desmoralização da imagem? Mas peraí. Quer dizer que tem aí no bolo uma suspeita de que foi forjado para poder imputar a Trump o crime. Peraí. Aí agora, mas de toda forma, olha só, aí eu vou friamente aqui voltar para você e fazer uma análise a respeito do que é os Estados Unidos historicamente. Uma democracia, é berço da democracia mundial, porque na verdade os Estados Unidos é desde 1776. É a maior democracia do mundo, que saiu na frente, inclusive da França, que veio depois com a Revolução do 1789 da França, que foi a tomada da Bastilha, que foi aquela ruptura que modificou o sistema político e que refletiu pelo mundo inteiro. Então, os Estados Unidos já vem como precursor dos valores democráticos. E de lá para cá, se fortalecendo, passou pelos confrontos com a Rússia, a Guerra Fria, veio chegando e hoje praticamente se consolidava como o poder maior do mundo. Só que a desmoralização bateu na porta, meu irmão. Bateu. Olha só, duas coisas cruciais para a democracia aconteceram nos Estados Unidos. Eu concordo com o Bolsonaro em retardar o parabéns ao Biden. Eu concordo. Eu também concordo 100%. Eu concordo que ele tenha demorado em manifestar parabéns, porque o negócio estava conflituoso, nebuloso, e Trump dizia, eu fui vítima de roubalheira no voto. Então, dois assuntos essenciais para um poder instituído no mundo, para qualquer ordem. Se você pegar na sua casa, o próprio respeito pelo pai vem também dessas considerações dos valores, daquilo que está certo e o que não está. Então, na democracia, o quê? O voto. O voto secreto, universal e de valor, né, do que o cidadão decide. Só que Trump disse, eu fui roubado. Tomaram meus votos. Roubaram meus votos, levaram a gente que já morreu, estava votando. Bom, essas alegações eu não intitulo como sendo verdadeiras. Mas disse que os votos ocorreram pelo correio, depois com confirmação, e que estava tendo uma casa de moribundo em cada cada recorde de realidade que se procurava investigar, encontrava mais escândalo. Então, os Estados Unidos perderam a moral perante o mundo em dois quesitos. A questão do sustentáculo da democracia a partir do voto limpo. O voto limpo que as pessoas quiseram e votaram. E isso não se consolidou e é a partir disso. Aí Trump vem e diz, se eu estou roubado, não vou aceitar o resultado da eleição. Se tem, no Brasil agora teve com as urnas eletrônicas. Lá nos Estados Unidos o processo não é urna eletrônica. Com a pandemia houve uma adequação, não foi, João? Foi. No Brasil, lá os votos são auditáveis e no Brasil não são auditáveis.
e acha apoiadores. Explicar para as pessoas, auditável é quando o voto permite a auditoria. Ou seja, fulano votou, ciclano votou, mas tem lá onde abrir uma caixa e pesquisar dentro para ver se os 500 votos que votaram, se cá dentro tem 500 também. No Brasil não tem isso. O voto no Brasil não está, né, subordinado a uma auditoria, a uma fustigação. Quero recontagem dos meus votos, vai recontar o quê? Se não tem extrato, não tem reserva de material físico nenhum, é tudo digital, que a urna lá foi manobrada. Bom, mas nos Estados Unidos tem. Lá tem, são auditáveis e mesmo assim eles conseguiram manipular, que está claro que é uma manipulação, que é infiltração dos comunistas no país, que a gente não esperava um país como os Estados Unidos, a maior democracia do mundo, um povo mais consciente politicamente. Mas, já, peraí, Trump dizia que estava sendo roubado nos votos, e deram ouvido a ele? É isso, É uma grande pergunta. O tanto de ouvido que deram a Trump. Ou fizeram questão de dizer, não, é agonia de perdedor e querendo desmoralizar Trump. Logo em seguida, Trump disse, desse jeito eu não assumo. Aí veio a invasão do Capitólio. Eu quero te perguntar aqui, e perguntar a você, reflita você, no mundo todo. E essa é a base da posição de Bolsonaro. Qual é o mais preocupante, o mais grave? É a questão da lisura ou da roubalheira no voto? Ou é a invasão de manifestantes ao Capitólio? Porque uma coisa decorreu da outra. Agora, todas as duas coisas colocam a imagem dos Estados Unidos descredenciada. Os Estados Unidos perdeu o crédito moral perante o mundo para continuar sendo o xerife. E vão querer colocar Trump atrás das grades. Atrás das grades me parece pequeno, porque o que aqueles senadores, os parlamentares lá, olha que eu me preocupei a noite toda, desde as primeiras horas, quando declarou que houve a invasão, tentei no noticiário descobrir, né, informações a respeito, mas ainda eram poucas. Aí só pela madrugada é que o Capitólio deve ser reaberto, o Capitólio lá, na verdade, é a sede do poder legislativo, que aqui no Brasil seria considerado, né, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, com a sede ali entre o Senado e a Câmara dos Deputados, as duas câmaras. Então, lá, só depois da madrugada, acho que para 3, 4 horas da madrugada, é que conseguiram reordenar. A segurança deve ter falhado, deve ter uma série de coisas, e aí você me diz que teve uma infiltração, uma orquestração para produzir aquilo e jogar nas costas de Trump. Imagina só o que querem fazer com o Bolsonaro a partir de uma cena dessa, se lá o sistema é bipartidário. Aqui não é bipartidário, aqui junta uma maloca danada toda para poder contribuir com a desordem, viu? É complicado a situação. Hoje a gente precisa, todo patriota precisa hoje estar bem ciente dos acontecimentos e bem próximo do nosso presidente, né? Precisa muito do nosso apoio para superar e conseguir mudar alguma coisa e garantir a segurança nacional. Porque se aquilo aconteceu lá, imagine aqui no nosso país. E aí, uma maloca dessa aí que ninguém sabe quem é quem. Aí um lugar suntuoso, a sede do poder, um lugar, né, que é considerado ali o clímax do sagrado para o povo norte-americano, e imagino para o segmento político. Aquele lugar foi alvo de um ingresso de turbas, de população, de gente, de manifestantes, tiro, escândalo para o mundo inteiro. 2 pontos. Escândalo porque invadiu o Capitólio, outro escândalo porque a democracia ficou fragilizada diante da hipótese, das possibilidades muito seguras de que houve fraude. E um item só de fraude numa eleição, basta um item para contaminar o processo eleitoral todo. Nesse ponto, eu estou com
Trump, tô forte e acho que Trump tem muitos outros pontos de sustentação. Agora, João, ele se recolheu, Trump se recolheu. Por falta de apoio, né? Hoje é 10 de janeiro. A promessa é que dia qual? Dia 20. Que dia 20 passa o poder, né? Dia 20 entrega o poder. Então, até o dia 20, tem decisões a serem tomadas. E apoio a serem buscados também, né? Buscar apoio e tomar uma decisão final que seria a última. Comente aí com a gente e compartilhe e curta também. Será que Trump vai se posicionar como no dia 20 ou nas iminências do dia 20? Ele vai entregar normalmente a faixa presidencial? Ele vai colaborar com aquele cerimonial suntuoso perante o mundo? Ou Trump, porque de certa forma, quem diz que Trump insuflou a tropa, né, as turbas, a população, ao externar palavras de ordem, tipo assim, nós não concordamos, nós vamos para cima, vamos entrar lá para poder... Quem diz que Trump procedeu assim, de certa forma eu entendo que ele procedeu. Então hoje, moralmente, ele fica numa zona de encruzilhada. Será que ele colabora com o cerimonial, que ele vai fazer tudo, né, como manda as cartas, o figurino de sempre? Ou ele já sabendo que vão botar ele com o pescoço na guilhotina, já sabendo disso, ele já vai ter outras... Eu acredito que ele tenha outras táticas aí, que esteja, como é que diz, arquitetando, tomando decisões para que isso não aconteça. É certo que se ele provar que teve fraude na votação, ele trazer amostras, porque o que todo mundo zombava dele era... Ó, o Galo cantou, viu? O Galo cantou. Todo mundo zombava dele... Aí, ó, todo mundo zombava dele dizendo, você fala que houve, mas não dá prova. Era o que a Globo aqui era uma notícia que trazia. Trump lá, né, no colorido azul e vermelho da bandeira norte-americana, dizendo, tô sendo roubado, ele todo galegão, e a Globo aqui dizendo, você fala isso, mas você não traz prova de roubo. Então, se ele trouxer essas provas, eu acho que se ele comprovar, né, e exibir para o mundo, né, a insatisfação dele em termos de provas de roubo, de desvio, de práticas totalmente condenáveis e que adoecem e que modificam um sistema de eleição. Uma eleição dos Estados Unidos é uma eleição dos Estados Unidos. Por que roubar um voto? Quem rouba um é caminho para roubar. Cesteiro que faz um cesto, faz um centro. Não faz, não? E lá tem também os delegados, né? Porque na realidade ele teve um número de votos bem superior, mas tem o delegado que ficou fácil para a esquerda comprar. E a compra de voto também prostitui o sistema político. E aí complica muito isso, porque o delegado votou, precisava ter um delegado, o delegado ficou fácil de ser comprado. E nós brasileiros precisamos ficar conscientes disso, de que Biden é o candidato da China. Peraí. É o candidato da China? Eu vou pedir para destravar esse celular aqui para fazer uma pesquisa enquanto você vai me situar a respeito disso. Como que ele é o candidato da China? O Biden, né? O Biden é candidato da China. Ele representa interesses chineses, orientais, comunistas. Peraí, mas em que... E é um boneco. Porque por trás dele tem gente que, inclusive, se comenta de que ele não fique no poder, seja destituído do poder e outros mais ligados, mais fortes, conduza a administração socialista no país. Quer dizer que o Biden representa interesses contrários ao que a cartilha dos Estados Unidos diz, que inclusive interesses chineses seriam interesses contrários ao grande sentimento mundialista. E o Biden representa esse sentimento e vai querer, durante o seu governo, colocar em práticas estruturas e práticas, né, e modos e forma de gerenciar os Estados Unidos,
favorecendo ao capital chinês? Talvez favorecendo ao capital chinês e, sem dúvida, uma tendência de mudança política dentro do país, de assistencialismo e outras coisas, onde eu creio que se despontem grandes movimentações por cidadãos americanos que não vão concordar com isso. Bom, aí é um maior motivo de reflexão. Será então que por essa ótica o Trump, será que o Trump então estaria com apoio de alas fortes dos Estados Unidos que podem dar a ele, né, esses elementos que ele precisa até o dia 20 para mostrar provas e para fazer o clima moralmente. Ó, uma coisa é certa, a moral dos Estados Unidos não tem mais salvação. Não tem mais salvação. Mas o Trump pode sim resgatar a sua posição moral perante o mundo. E do outro lado, o Biden parece que se revela, nesse caso aí, ele se revelaria, né, uma estrutura a serviço de coisas que prejudicam o mundo. Porque os chineses trazem essa marca, coronavírus. Essas perturbações todas que a humanidade tem sofrido e, né, o crescimento da China, que é uma grande nação, a gente tem que entender que tem seus valores e tal. Mas, enfim, depois dessa situação de coronavírus e a China dominar os Estados Unidos, meu irmão, se isso acontecer, é terrível. Então, do outro lado, o Trump tem que estar sendo, né, aí amparado, né? Você falou aí do poder da China, é uma grande nação. A China é uma grande nação, um país com 1,5 bilhão de habitantes. Pobre, miserável. Então, para mim, a China, o poder dela, inclusive o poder bélico, é tirado no lombo do trabalhador. Bom, aí a China, só aí falar 1,5 bilhão de habitantes, é você pegar sete Brasis. Brasil não é grandão? Sete população brasileira, 7 vezes a população de 217 milhões de brasileiros, de junto da China, ainda não enche. Ainda não enche. 7 Brasil lá dentro. Imagine vocês, um país para sustentar, alimentar esse mundo de gente, dar saúde para esse mundo de gente. De onde viria o dinheiro de um país pobre que não produz nada? O que eles produzem é falsificado ou então terceirizado. Pois é. Roubando tecnologia e ficando com o dinheiro e o povo na miséria. Os vídeos que circulam muitas vezes aí, muita gente condena o chinês porque come cachorro, come macaco, come rato. Eles comem porque não tem outra coisa. Não comem porque acha bonito, nem porque são maus, não. É porque é o que está ao alcance de parte da população, que tem uma outra parte que nem esse tipo de alimento tem acesso. Pois é, então hoje, 10, vou mostrar aqui do outro lado, ó, tá a nossa assessoria de técnica ali, ó, formando, dizer a você onde nós estamos, em Ipuaçu, na nossa terra, Fazenda Amarela, distrito de Ipuaçu, nesse 10 de janeiro de 2021. Eu e Josué Ramos, acabamos de produzir para você. Compartilhe o nosso conteúdo, vamos com a gente, porque esses assuntos são importantes. Se inscreva no canal, Josafá Ramos, curta, compartilhe, vamos para frente, porque esses assuntos são a pauta do dia. São importantes. Se inscreva no canal, Josafá Ramos, curta, compartilhe, vamos para frente, porque esses assuntos são a pauta do dia de todo cidadão. Ah, Josafá, aconteceu lá nos Estados Unidos, o que é que eu tenho a ver? Tu tem tudo a ver, ou vai ser subordinado também a esse sistema todo, viu? Abração, Jó. Um abração a todos e